Às vésperas do carnaval, muita gente vai pegar a estrada, levar as crianças nas matinês, curtir a folga ou a folia. Mas no que prestar atenção para fazer tudo dentro da lei e não correr riscos desnecessários? Bom, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Fernando Assis Bom Tempo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Muita gente vai pegar a estrada, né? Sim. Bebida à beira da estrada, pode ou não? A utilização de bebida alcoólica dentro do veículo, ela não há nenhuma restrição legal que faça essa referência. Quem não pode é quem está dirigindo. É claro que isso, obviamente, é suscetível a utilizações, e aí a fiscalização certamente vai buscar trabalhar a utilização com o objetivo de coibir a frequência disso, especialmente para quem está dirigindo. E a venda nos postos, às margens das rodovias, a venda de bebida alcoólica? Todas as vendas em postos de gasolina, elas precisam necessariamente passar por um controle de utilização para aqueles que estão conduzindo o veículo em si. E aí, a tendência é que haja sempre a exclusão da utilização, especialmente nas margens da via. Se uma pessoa vir alguém saindo de um posto, ou mesmo não saindo do posto, bebendo, eu estou passando lá com o meu carro na rodovia e olho para o lado e vejo um motorista bebendo uma latinha de cerveja, por exemplo. Certo. Qual deve ser a conduta? Existem duas infrações que cometem a pessoa que vem a dirigir utilizando-se de bebida alcoólica, tanto na seara administrativa, e aí para isso vem os órgãos de fiscalização, especialmente o DETRAN, como também na seara criminal, porque também é tipificado a utilização de bebidas nessa linha. Daí, quem vê esse acesso pode, com certeza, buscar acionar as utilizações de fiscalização do Estado. O que a pessoa faz? Porque é um risco, né? Ela anota a placa do carro, liga para a polícia. O que de prático ela pode fazer imediatamente para evitar que essa pessoa ponha em risco a vida de outras pessoas na rodovia? Com certeza. Ela pode ter a cautela de pegar o número da placa, a identificação da placa e fazer o contato por telefone, no 190, por exemplo, ou se cruzar com qualquer agente de fiscalização do Estado, fazer a comunicação para que a fiscalização seja feita e se evite um desastre à frente. Nessa época do ano também, muitos clubes, bares e até na rua, né? Os blocos carnavalescos promovem aí eventos com música. Tem que respeitar a lei do silêncio? Com certeza. A lei do silêncio, ela apresenta restrições quanto ao local onde vai ser aplicado. É o que ela faz dentro do seu corpo, aqui nos estados em que existe a sua regulamentação específica, é flexibilizar se a área é externa, se a área é interna, os horários, os níveis de decibéis que devem ser vistos durante o período diurno, durante o período noturno, mas com certeza todos têm que respeitar a lei do silêncio. O que acontece com uma pessoa que vende bebida alcoólica para um menor de 18 anos? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele estabelece, tipifica como sendo crime a venda, o estímulo, o oferecimento de qualquer bebida alcoólica a crianças e adolescentes. E aí, ao que se submete a esse tipo de comportamento, certamente pode ser conduzido à delegacia para fins de registros penais necessários. Quer dizer, se uma pessoa vir também esse tipo de ação, pode ligar para a polícia imediatamente, chamar a PM ou chamar qualquer autoridade para poder punir aquela pessoa? Sim, tanto a pessoa que faz a aquisição e faz a oferta, quanto o próprio estabelecimento que passa a fazer a venda cioso, ou ciente, na verdade, de que está sendo entregue a um menor. E aí o estabelecimento em si, além da questão do aspecto penal para a pessoa física que fez a venda especificamente, ainda está sujeito às infrações administrativas por desrespeito às normas gerais voltadas ao alvará de funcionamento. Para as crianças, a gente sabe que existem as matinês aí, né, nessa época do ano, no carnaval. E se a criança ou um menor quiser participar com o pai de um baile adulto, pode? Com o acompanhamento do pai, haveria possibilidade de você ter esse contato, assumindo, obviamente, o pai a responsabilidade por todo e qualquer tipo de gestão com relação ao que o filho vai ver ou o que vai acontecer dentro daquele estabelecimento. O pai, obviamente, ele também está sujeito às normas, como acabamos de falar, sobre venda, administração ou utilização de bebidas alcoólicas. Então, não é porque está com o pai, se o pai autorizar o filho de 12 anos a beber, está autorizado? Sob nenhuma hipótese, aí a vedação é objetiva legal. Pois é, e desfile em escolas de samba, tem que ter uma autorização especial? A participação da criança e do adolescente em desfiles públicos de escola de samba precisa necessariamente de uma regulamentação por força dos órgãos que já fazem um controle natural da participação dessas entidades. Até pelo fato de que, de fato, é uma apresentação mais expositiva, uma apresentação que, de certa forma, diminui um pouco do decoro daquilo que se vê no nosso dia a dia e no padrão. Aí tem que respeitar certamente as normas que foram impostas pela administração pública no momento da administração do bloco,
do desfile de escola de samba, ou o que quer que seja. Esses blocos grandes que reúnem milhares de pessoas, geralmente eles têm uma autorização para poder, a polícia, a administração regional, o governo sabe onde aquele bloco vai estar e ele tem que seguir uma série de regras. Mas nessa época também há uma aglomeração muito grande de pessoas. Como é que funciona isso dentro da legislação? As pessoas, 30, 50 pessoas se reúnem, começam a tocar música, saem pelas ruas, muitas vezes até interrompendo o trânsito. Isso pode ou não? Em tese, não é possível fazer nenhuma interrupção do que seja utilização de área pública, sem que haja prévia comunicação do poder público, a ciência da realização dele e a gestão pública para exatamente se garantir a segurança, a saúde de todos os envolvidos. Então, acaso haja uma premeditação de um determinado grupo em criar um bloquinho carnavalesco, o que quer que seja, seria indispensável, muito conveniente que houvesse comunicação à administração regional e a utilização, as solicitações daquilo que eles acham necessários para ocorrer o bloco como idealizaram. Sendo aleatória essa situação, certamente estão sujeitos ao controle do Estado para não virem a perturbar nem a sociabilidade e até a paz de quem esteja próximo. Tá ótimo, doutora. A gente vai fazer um intervalo. Na volta a gente volta a conversar desse assunto, porque ainda tem muitas dúvidas a serem tiradas a respeito do carnaval. Só um minutinho. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Fernando de Assis Bom Tempo sobre como se divertir no carnaval sem desrespeitar a lei. Doutor, pacote turístico é muito comum nessa época do ano. As pessoas compram pacotes turísticos e vão para cidades onde tem carnaval, Recife, Bahia, Rio de Janeiro. Quais os cuidados a pessoa tem que tomar e quais os problemas mais frequentes em relação a esses pacotes? Bem, primeiro é reunir todos os dados muito objetivos que o fornecedor deu com relação àquilo que está sendo ofertado. Um dos principais problemas que nós vivenciamos no dia a dia é a divergência entre aquilo que eu vendo e aquilo que eu entrego. E quando essa questão realmente se polemiza, a solução vai ao judiciário. O judiciário vive com base em provas. Então é indispensável que o consumidor ele tome todas as cautelas necessárias para ter de fato documentado, seja através de um e-mail, de um folder, de um prospecto oferecido pela empresa de turismo, quais são as ofertas que foram dadas. E à medida em que essas ofertas ao longo da sua estadia do carnaval venham a não ser cumpridas de uma forma ou de outra, buscar uma documentação ou acesso de alguma testemunha que venha posteriormente em uma demanda judicial comprovar que houve uma disparidade entre a oferta e o que foi entregue. Vamos falar agora de um tema muito polêmico, que é o atentado ao pudor aí nos blocos e também nas escolas de samba. Qual é a diferenciação? Porque a gente sabe que é diferente o desfile na escola de samba, estar com pouca roupa, quase nada, com o corpo pintado, e numa rua, num bloco qualquer. É diferente? E a pessoa pode ser enquadrada nesse tipo de crime? Com certeza, a diferença ela é flagrante pela própria expectativa social que se há com relação ao evento. Quando nós estamos falando de um desfile em escola de samba, já existe, vamos dizer assim, um perfil daquilo que se oferece a todas as pessoas que ali estão presentes. De modo que até mesmo a presença do público presente, ou aqueles que se utilizam da televisão para ter acesso àquilo, já tem uma justa expectativa, digamos assim, do que virá. Dificilmente você se surpreende com uma circunstância como essa. Pode ser que um acesso ou outro, como algum multa total, como já aconteceu, venha a ser objeto de discussão, e aí o que a gente faz? Multa, não multa? E isso, com certeza, é um tema extremamente polêmico. Do outro lado, os bloquinhos carnavalescos que correm o meio das cidades, no Rio de Janeiro, por exemplo, há quem diga que a melhor atração do Rio de Janeiro são os bloquinhos no meio das ruas, eles certamente oferecem à vista, digamos, da sua atuação, não apenas para aqueles foliões que estão ali interessados, mas para um cidadão que não tem interesse algum, não gosta de carnaval, ou tem alguma aversão, seja ela qual for, com aquela circunstância específica. Por isso que existe uma restrição, com certeza, muito maior. Tendo em vista que no desfile, em tese, eu assisto a televisão porque eu quero ou eu vou porque eu quis. Então, entre aspas, eu assumi a condição que me foi imposta. No bloco, no meio da rua, eu estou sujeito àquilo que me entregarem. E aí, com isso, a restrição, o controle fica muito mais rígido. E máscaras? Pode-se usar qualquer tipo de máscara, inclusive de autoridades, ou não? A pessoa aí está querendo zombar, às vezes, ou brincar com uma situação e pode estar incorrendo em algum crime. Certamente existe uma linha muito tênue que vai separar o que seria comportamento ilícito ou o que não é comportamento ilícito. Claro que toda autoridade pública, toda personagem pública, necessariamente ela se expõe ao país de uma maneira geral. Então, a simples utilização de uma máscara de um presidente, de um governador, de um deputado ou o que quer que seja, por si só isso não poderia ser caracterizado, no meu sentido, como sendo qualquer ofensa.
Não também seria ofensa se a minha fantasia busca uma caricatura, entre aspas, de uma liberdade de expressão, de uma opinião que eu tenho com relação à afeição ou não afeição de uma linha partidária, de uma linha política. O que não se pode admitir sob nenhuma hipótese é que essa utilização de fantasias e máscaras venham a invadir a privacidade, a particularidade desses entes e autoridades públicas. Como discutir sua sexualidade, como discutir seus aspectos familiares, a sua profissão que excede a cadeira pública onde está sentado, e aí com certeza esses elementos estão passíveis de todos os controles que se possa imaginar, seja de indenização até, quem sabe, vias criminais. Em relação aos direitos autorais das músicas de carnaval, que são tocadas aí por blocos e clubes, esses blocos e clubes têm que pagar direitos autorais? Dentre o protocolo quase infinito que se tem que vencer para conseguir estabelecer uma festa em um clube, uma festa em um bloco, está necessariamente a participação do ECAD, onde você vai fazer a análise com relação à arrecadação em cima dos direitos autorais. Então, é claro que tudo depende de fiscalização, tudo depende mais, como até a nossa pretensão é discutir o que está na lei, se nós vamos fazer um evento carnavalesco, se vamos reproduzir música de terceiros, preciso buscar o órgão de controle, no caso o ECAD, para saber qual a taxa que tem que ser paga. Ok, para a gente encerrar, tem algumas cidades que têm as suas leis próprias, né, doutor? E a pessoa às vezes viaja para aquele lugar e não sabe. Tem que se informar direitinho, porque a pessoa não pode alegar que desconhece aquela lei. Com certeza. Ela precisa saber qual é a legislação local. A própria lei do silêncio, que tanto se fala, inúmeros estados não dispõem de legislação específica, como o Distrito Federal possui, que regulamenta até a quantidade de decibéis em turnos, etc. E aí você acaba realmente sendo suscetível aos moradores daquela região que não estão acostumados com a lei do silêncio, fica com aquele conceito geral de perturbação, venham ao Distrito Federal e aqui a gente tem uma norma. Com certeza, a legislação distrital, a legislação do Estado, ela precisa ser respeitada onde ela estiver, e eu tenho que ter pleno conhecimento dela. Tá ótimo, obrigada pela participação. Eu conversei com o Fernando de Assis Bom Tempo, que é advogado, e conversou com a gente a respeito da folia de carnaval, que a pessoa tem que saber para ficar em dia com a lei. Obrigada pela participação, até uma próxima.